para abrirem a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Neste mês de abril, por tradição, nós celebramos a Páscoa, onde relembramos o sacrifício do Senhor Jesus pela humanidade, por cada um de nós. Celebramos a sua vitória definitiva sobre a morte por meio da sua poderosa ressurreição. Domingo passado, então, falamos sobre a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E conforme enfatizado na letra do prelúdio dessa noite, que foi cantado pelo nosso irmão Davidson, porque ele vive, nós temos esperança em relação ao amanhã, nós temos esperança para a eternidade. E nesta noite, pela mesma graça abundante do Senhor sobre nossas vidas, vamos compartilhar sobre o tema benefícios da obra redentora de Cristo. À luz do texto que se encontra no capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, a partir do versículo 8 até o versículo 15, eu convido você para participar desse momento. Vamos, com atenção, ler o que nos diz a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles
na cruz, triunfando deles na cruz. Benefícios da obra redentora do Senhor. Meus amados irmãos, quando falamos sobre a obra redentora de Cristo, estamos nos referindo à sua vida perfeita, isto é, uma vida sem pecado. Não se achou jamais nenhum engano em seus lábios, nenhum pecado em sua vida. Ele viveu de fato a vida em sua perfeição plena. Aquilo que Adão e Eva não conseguiram ser, não conseguiram fazer, e nenhum de nós tampouco conseguimos, Cristo o fez em sua plenitude, em perfeição. Certa vez, ele declarou para os judeus: quem de vocês pode me acusar de pecado? O apóstolo Pedro, em sua carta, afirma que ele não pecou. Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, diz que aquele que não conheceu o pecado, Cristo não conheceu o pecado, ele viveu a vida perfeita. Então, ao nos referirmos sobre a sua obra redentora, estamos nos referindo à sua vida perfeita, uma vida sem pecado. Nos referimos também à sua morte vicária, à sua crucificação, lá no Monte Calvário, há 2000 anos atrás. Mas também nos referimos à sua poderosa ressurreição dentre os mortos. Uma vida perfeita, uma morte sacrificial, uma ressurreição poderosa. Cada homem e mulher neste planeta ainda continua vivo e está respirando, somente por causa desta obra. Cada um de nós que estamos presentes aqui nesse momento, cada um daqueles que nos ouvem, nos vê através dessa transmissão, cada homem e mulher em qualquer lugar do nosso país, da nossa nação, e em qualquer nação deste planeta, só está vivo, só continua vivo e está respirando por causa da obra redentora de Cristo. Mesmo aqueles que não obedecem a Deus e não temem o seu nome, só continuam vivos e respirando por causa da obra que Jesus realizou. Mesmo os ímpios que todos os dias, do nascer ao pôr do sol, zombam e afrontam a Deus neste mundo, eles também só continuam vivos e respirando por causa da obra redentora que Cristo realizou. Quando falamos sobre obra redentora, redenção, nós então somos levados a pensarmos, a refletirmos e somos lembrados a respeito de uma das palavras mais preciosas da Escritura Sagrada. Na Escritura, nós encontramos inúmeras palavras que são como diamantes lapidados, diamantes no sentido mais pleno de seu valor. Nós encontramos palavras preciosas, como misericórdia, compaixão, graça, salvação. Entre essas palavras, nós temos redenção, cujo significado é o livramento de algum mal através do pagamento de um preço. Se você quiser anotar isso, registrar de alguma forma.
redenção. O que é? Vamos repetir juntos? Redenção é o livramento de algum mal através do pagamento de um preço. Todas as vezes que nós dizemos ou afirmamos que algo foi redimido, então houve um pagamento. Foi realizado um pagamento para que a redenção pudesse acontecer. E foi isso que Cristo fez. Como diz o apóstolo Pedro em sua primeira carta, no capítulo 1, a partir ali dos versos 17, 18 e 19, ele diz que nós fomos comprados ou nós fomos redimidos por um alto preço. E não foi por meio de ouro ou prata, não foi por meio de nenhuma cédula, nenhuma moeda, não foi com real, dólar, euro, não. Pedro, cheio do Espírito Santo, afirma que foi mediante o precioso sangue de Jesus Cristo. A nossa redenção, o nosso livramento, a nossa libertação se deu por meio do pagamento de um preço, e o preço foi o precioso sangue de Jesus Cristo. Ele de fato realizou esta obra. Então, a partir desse momento, veremos alguns benefícios desta obra grandiosa e gloriosa realizada por Cristo em favor de cada um de nós. Em seu favor. Em favor de todos. Quais benefícios, então, você e eu podemos desfrutar? De maneira bem objetiva, bem direta, quais benefícios você e eu já estamos desfrutando? Em primeiro lugar, através de sua obra redentora, nós recebemos a verdadeira circuncisão. Pastor, o que é isso? Circuncisão. Volte os seus olhos ao versículo 11 do capítulo 2 de Colossenses. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Antes de Cristo, a circuncisão feita por mãos humanas era imposta a todo homem descendente de Abraão. Ela era uma marca obrigatória para todo aquele que quisesse ser contado como membro do povo escolhido de Deus, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 9. Deus chamou um homem e para ele fez uma promessa, que da sua descendência Deus faria uma grande nação, e esta nação seria o seu povo escolhido. E nós conhecemos essa história. Em Abraão, Deus então deu ordens, ou a Abraão Deus deu ordens para que todos os seus descendentes, todos de sua casa, fossem circuncidados, isto é, recebessem uma marca em seu corpo. E esta marca iria caracterizar cada descendente de Abraão como membro do povo escolhido de Deus. Mas aquela circuncisão era apenas a sombra
da que viria posteriormente. Pois muitos que eram circuncidados naquele tempo, naqueles anos, muitos que eram circuncidados em sua carne eram incircuncisos de coração. Muitos descendentes, escute, muitos descendentes de Abraão, que receberam a marca, a circuncisão, a marca apenas em seu corpo, eles eram incircuncisos de coração. Coração rebelde, coração ingrato, coração idólatra, coração que vivia em inimizade com Deus. Em Deuteronômio, capítulo 10 e versículo 16, o próprio Deus declara: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Numa tradução bem literal desse versículo, Deus está dizendo o seguinte a eles: sejam fiéis à sua aliança em seus corações, e deixem de ser obstinados. Deus está dizendo: olha, vocês têm uma marca do pacto que eu fiz com vocês, no corpo de vocês, na pele de vocês. Só que o mais importante não é esta marca. O mais importante é vocês circuncidarem o coração de vocês. Ou seja, abandonem a rebeldia. Abandonem a rebeldia de vocês contra mim. Deixem de ser obstinados. Então, amados irmãos, Paulo, no versículo 11, nos revela que por meio da obra redentora, do que Cristo realizou na cruz, nós recebemos a verdadeira circuncisão. Não uma marca física em nosso corpo, mas sim a operação espiritual feita por Cristo em nosso coração, pela qual somos libertados do poder do pecado e recebemos poder para mortificar a nossa natureza pecaminosa. A sua obra redentora nos proporciona isso. A verdadeira circuncisão. Um coração transformado. Um coração que adora a Deus. Um coração que serve a Deus. Recebemos, então, por meio dessa circuncisão, poder para mortificarmos a nossa natureza pecaminosa. Poder para vencermos o pecado. Em Filipenses, capítulo 3 e versículo 3, nós lemos: porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus, não em algum sinal físico que nós carreguemos, não em algum colar que nós usemos, ou em alguma pulseira, relógio. Não em algum adesivo que nós afixamos em algum local, em nossa casa ou nosso carro, em algum bem nosso, onde nele declaremos: somos fiéis ao Senhor. Ou sou um cristão, sou uma cristã. Não, nós nos gloriamos em Cristo, na obra que Ele realizou em nosso favor. Por meio dessa obra recebemos a verdadeira circuncisão.
Em segundo lugar, versículo 12. Tendo sido sepultados, juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O segundo benefício que nós recebemos da sua obra redentora é que se cremos, se e somente se cremos nele, fomos sepultados e ressuscitados juntamente com ele. Sem Cristo, cada um de nós, ou todos nós, estávamos vivos, mas para praticar o pecado. Escute. Sem Cristo, todos os homens e mulheres estão vivos, mas somente para praticar o pecado. Estão vivos para a prática pecaminosa, mas todos, sem Cristo, encontram-se mortos para a vida com Deus, para a vida espiritual. Pela fé em Cristo, nossa velha natureza pecaminosa foi sepultada, isto é, enterrada com Ele. Mediante a fé que nós depositamos nele, então, no dia em que colocaram o seu corpo lá dentro daquela tumba, naquele sepulcro, a nossa velha natureza foi colocada lá também. Ela foi sepultada juntamente com ele, é o que Paulo está afirmando no versículo 12. E através de nossa fé nele, o Senhor nos ressuscitou para a vida com ele, por meio do mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dentre os mortos. Então, mediante essa mesma fé, tendo a nossa velha natureza, ou a natureza pecaminosa, tendo sido sepultada com ele, então, ao terceiro dia, quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, mediante o poder de Deus, nós também fomos ressuscitados com ele. É o que Paulo está afirmando. E então, este ato precioso de ter sido sepultado com ele, mas ressuscitado também com ele, foi perfeitamente ilustrado no dia em que nós fizemos a nossa profissão de fé ou a confirmação pública da nossa fé, no dia em que nós fomos batizados. De que forma nós fomos batizados? A igreja se reuniu para uma celebração. A igreja então estava lá presente, testemunhando. Diante da igreja nós nos apresentamos. Diante do Senhor nós estávamos. E então confirmamos a nossa fé. Sim, eu reconheço que Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador. Eu quero servi-lo e viver para sempre com Ele, por Ele e para Ele. E então, cada um de nós fomos mergulhados nas águas e depois erguidos novamente. Então, aquele ato ilustra bem o que Paulo está dizendo aqui. No momento em que fomos mergulhados, então representou, simbolizou a nossa morte para o pecado, para este mundo. E quando fomos levantados, simbolizou, representou assim a nossa ressurreição, juntamente com Cristo. Em terceiro lugar, o que mais recebemos como benefício de sua obra redentora? Versículo 13, a parte A de Colossenses 2.
E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Em terceiro lugar, nós recebemos uma nova vida. Nós recebemos como presente gracioso uma nova vida. Nossas transgressões, nossas iniquidades, nossos pecados tinham nos matado. Como já afirmamos, estávamos mortos. Nossas iniquidades nos afastaram da fonte da vida que é Deus. Então, alguém que foi afastado da fonte da vida que é Deus, fica morto. Está morto. Assim como o corpo que fica sem oxigênio morre, assim nós também morremos. Separados de Deus, não há vida, apenas morte. Não havia qualquer iniciativa nossa para buscar a Deus. Meus amados irmãos, nós precisamos entender isso. Quem está morto em seus delitos e pecados, não tem como buscar a Deus. Exija algo de uma pessoa que está dentro de um caixão. Exija que uma pessoa que está dentro de um caixão faça alguma coisa, realize alguma tarefa, para ver se isso vai acontecer. Não tem como, isso é impossível, seria uma loucura. Então, quando estávamos no mundo sem Deus, na prática do pecado, em iniquidade, nós assim estávamos também, estávamos mortos. Não havia qualquer iniciativa para buscar a Deus. E qual era o resultado? Passamos a amar as coisas que Deus odiava e a odiar aquilo que Ele amava. Nós passamos a odiar as coisas que Deus amava e passamos a amar aquelas que Deus odiava. Essa era a nossa condição. Foi preciso Deus entrar na história e na nossa história. Foi preciso Deus entrar na sua história, na minha história, para nos dar essa nova vida. Essa nova vida. E nós comprovamos isso com muita clareza na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Vamos ler juntos esse texto? Vamos comigo, em uma só voz? Juntos. Ele, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Ele te deu vida, Ele me deu vida, mas não qualquer vida, uma nova vida. Quando nós estávamos mortos, Ele soprou essa vida em nós. É uma vida nova. É uma vida nossa. Uma vida nova. Meus amados irmãos, foi assim que Ele me buscou, foi assim que Ele me encontrou, foi assim que Ele me resgatou. Nós não estávamos em um paraíso, nós não estávamos em uma situação de vantagem alguma, não.
nós estávamos mortos, quando Ele nos deu uma nova vida. Em quarto lugar, estamos já caminhando para a conclusão. O que mais recebemos como benefício da sua obra redentora? A última parte do versículo 13. Paulo nos diz que Ele perdoou alguns dos nossos pecados. A terça parte das nossas transgressões. Um quarto da nossa desobediência. Não. Paulo diz que Ele perdoou todos os nossos delitos. Todos. Todos os nossos delitos. Agora preste bastante atenção a essa declaração. Quando nós lemos que Deus, por meio da obra redentora de Jesus, perdoou todos os nossos delitos, então eu pergunto, ficou algum de fora? Ficou um pedaço fora? Não. Preste atenção. No momento em que nós recebemos o perdão de Deus por meio da fé exclusiva em Jesus, então Deus, em um ato só, Deus perdoa todos os pecados que nós carregamos, desde o ventre de nossa mãe, até o dia da nossa morte aqui nesse mundo. Ah, pastor, então, se é assim, eu vou agora chutar o pau da barraca e eu vou pintar e bordar, porque todos os meus pecados já foram perdoados e estão perdoados até o dia da minha morte. Preste ainda mais atenção. Se você pensa desse jeito, e se você for agir desse jeito, então escute. Você nunca recebeu essa nova vida. Porque quem recebe a nova vida em Cristo, não pensa assim, e muito menos procura agir assim. Muito pelo contrário. Por saber que todos os seus pecados foram perdoados, por saber que, por causa dos seus pecados, o Filho de Deus foi crucificado, então vai cultivar um coração cheio de gratidão. Vai se esforçar para agradar a Deus. Vai se esforçar para viver nesse mundo, para a glória de Deus. E quando cometer pecados ainda, por meio do Espírito Santo que habita nele, irá se arrepender, irá se entristecer, irá se humilhar diante do Senhor. É assim que pensa e é assim que age quem de fato recebeu o benefício do perdão completo. Nós recebemos o perdão completo do Senhor. Amados irmãos, nossos pecados o ofenderam muito e nos tornamos réus em seu tribunal. Nossos crimes eram inafiançáveis. Ofendemos a sua santidade, manchamos a sua imagem em nós, quebramos todos os seus mandamentos e desafiamos a sua justiça. Não haveria para nós outra sentença que não fosse a condenação eterna. Não era o benefício do perdão que nós deveríamos receber. Se fosse por mérito próprio, então o que deveríamos receber era a condenação eterna. Mas ao invés disso, Ele nos perdoou completamente. E isso só pode ser entendido como graça e misericórdia. Graça abundante e misericórdia infinita. Agora, como Ele fez isso?
Como é que Deus pôde perdoar todos os meus delitos, todos os nossos delitos? Como é que nós podemos receber um perdão completo de tantos pecados, tantas transgressões que nós cometemos? Como podemos receber? Como que Deus pôde fazer isso? Como é que Deus decidiu não condenar quem merecia ser condenado e ainda assim permanecer justo? A explicação, meus amados irmãos, foi a cruz do seu Filho unigênito. A cruz de Cristo é a resposta a esta pergunta. Observe o versículo 14. Tendo cancelado o quê? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Que dívida era essa? A dívida dos nossos pecados. A dívida das nossas transgressões. Constava na lei de Deus que você e eu havíamos quebrado todos os mandamentos santos do Senhor. E isso gerou uma dívida impagável por nós. Mas então Deus envia o seu Filho. Seu Filho então é encarnado, faz-se homem, sobe até o cume do Monte Calvário carregando a sua cruz. E então, naquela cruz, ele foi pregado. O que Paulo está nos dizendo aqui, nos declarando é, no momento em que o soldado romano pegou o martelo e o prego e cravou as mãos e os pés de Cristo, naquele momento, de maneira espiritual, Deus pegou o nosso escrito de dívida, a nossa nota promissória, e colocou sobre as mãos, sobre os pés de Jesus, e os pregos traspassaram também aquele escrito de dívida. Deus dizendo, olha, está pago. Foi por isso que Cristo então bradou em alta voz, tetelestai, que significa, está consumado, ou na tradução mais literal, está pago. Foi quitado. Foi quitado. Olha o que Paulo diz em sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. De que forma? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, também está escrito, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus amados irmãos, todos que nos ouvem nesta noite, escutem, nossa dívida era impagável. Somente alguém que fosse infinito, eterno, poderia pagá-la. Somente alguém assim poderia pagá-la. Em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, nós lemos, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte,
destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, o cão, o capeta, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Perdão completo. E para concluirmos, o que mais recebemos por meio da sua obra redentora? Versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Vamos juntos? Triunfando deles na cruz. Por meio da sua obra redentora, nós também participamos de sua vitória triunfal. Vitória esta conquistada na cruz do Calvário, contra todos os principados, todas as potestades, todos os demônios. Se você crê nele de todo o coração, você também tem parte nessa vitória. Satanás e todos os demônios foram derrotados. Derrotados pelo Senhor. E o Senhor nos capacitou por meio da sua vitória. Não devemos viver em pânico. Não devemos viver dominados pelo medo das forças das trevas. Não. Na cruz, o nosso Senhor triunfou sobre todo inimigo e nos fez participantes de sua gloriosa vitória. Por isso, a Escritura afirma que nele e por ele somos mais que vencedores. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. Eu quero trazer 3 perguntas que serão as nossas palavras finais neste sermão para a sua reflexão, para a minha reflexão, para a nossa reflexão. Diante dessa obra redentora que o Senhor realizou, você tem reconhecido algum benefício dessa obra em sua vida? Quando você olha para a sua vida, hoje, você consegue enxergar, você consegue identificar, sentir, desfrutar e viver algum benefício dessa obra redentora? Pelo menos algum benefício? Uma segunda pergunta. Você percebe que recebeu um coração novo e que agora teme a Deus? Ou você continua vivendo da mesma forma, sem nenhum temor a Deus? Terceira pergunta. Seu viver revela a vida de alguém que foi redimido pelo Senhor? O Senhor poderia entregar a você, se houvesse assim um certificado de redenção impresso, o Senhor poderia chegar e entregar para você um certificado de redenção, dizer, olha, você foi realmente redimido. A sua vida atesta isso. Que Deus aplique a sua palavra no seu coração, no meu coração, para a glória dele mesmo. Eu lhe convido a ficar de pé para